Bom dia, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé. Nós vamos estar orando para darmos início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor, nós estamos uma vez aqui mais em Teu nome reunidos e queremos, Pai, buscar a Tua presença. Ansiamos, Pai, mais pelo Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor nessa manhã fale aos nossos corações por meio da Tua palavra e receba, Pai, toda a nossa gratidão, toda a adoração que a Ti é devida. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Pode declarar mais uma vez, mais de Ti. Mais de Deus e menos de mim. Como é que isso pode acontecer? É à medida que eu me torno mais parecido com Cristo. Aí vai ser mais de Deus em mim. Não mais de mim, mas mais de Deus e mais de Deus em mim. Para a glória do Senhor Jesus e para a glória do nosso Pai Celestial. Nós agora vamos fazer a leitura da palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, que se encontra no livro dos Salmos, o de número 84.
quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor Deus dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então bendita seja a palavra do nosso Deus. Vamos orar, e nós queremos nesta oração também orar pelas vidas dos irmãos que completam mais um ano de vida nessa semana. Desejamos um feliz aniversário com a bênção do Senhor. Que o Senhor os ensine, ou continue ensinando a contar os seus dias de tal forma que tenham corações sábios. Então, hoje estão aniversariando a irmã Maraísa e a irmã Maria Beatriz Gonçalves Rolati. No dia 17 temos a irmã Ana Maria, Maria Dilma, Raíssa e o aniversário de casamento de Denner e Rafaela Souza. No dia 18, irmão Devanir. No dia 19, Álvaro Lima Pimenta. No dia 20, Davi Pereira Reguim. Deus abençoe estas vidas e este casamento, e que Deus seja glorificado através da vida destes. Vamos glorificá-lo no culto que estamos celebrando nesta manhã, preparados os nossos corações para louvar, bendizer e servir ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, nosso Deus eterno, nós te louvamos, nós te adoramos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito em todas as suas obras, justo em todos os seus caminhos. O Senhor é um Pai maravilhoso, cheio de amor, de graça e bondade para conosco. Bendito seja o Senhor, bendito seja o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e bendito seja o Espírito Santo que o Senhor nos deu e habita em nós e nos conduz na vida de Cristo. Louvado sejas, ó Deus eterno. Obrigado pela vida desses irmãos que completam mais um ano de vida e deste casal que completa também mais um aniversário de casamento. Abençoados sejamos. Abençoa, Senhor, as nossas vidas nesse dia. Faça de nós um culto aceitável a Ti. Que o Senhor aceite a nossa pessoa, que o Senhor aceite as nossas oferendas de louvor, de ação de graças, nossas orações, e em tudo seja glorificado o Teu santo nome. Santifica-nos, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha
seu amor eu me submeti, lisonjeado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, amém? Vamos continuar celebrando a esse Deus que é a única razão da nossa adoração. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que eu ver, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegado. Hoje a dor em coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos declarar mais uma vez: és tu. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a dor sem coração, com meu canto te
essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu bem. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
nome, Senhor, igual ao Teu, e nós nos rendemos, Pai, a Ti, e que seja feito, Pai, a Tua vontade, não a nossa, que seja o Teu reino sobre as nossas vidas, Pai, que possamos cada dia mais diminuir, para que o Senhor venha ser exaltado por meio das nossas vidas e por meio da Tua igreja neste lugar, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e que receba, Pai, todo o nosso louvor e a nossa gratidão que a Ti são devidas no nome de Jesus que nós entregamos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, nesta manhã nós queremos refletir sobre o tema adorar e servir a Deus exige preparo. No Salmo 150, a palavra de Deus diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. No Salmo 100, a palavra de Deus nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Irmãos, a nossa principal razão de existir é adorar e servir a Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus. Nós não existimos para nós mesmos. Não somos autônomos, ou seja, não somos soberanos. O único soberano é Deus sobre todas as coisas. Isso inclui a mim e a cada um dos irmãos. Mas adorar e servir a Deus deve ser de acordo com a honra e a glória que Ele possui. Não é como nós imaginamos que deva ser. Notem que logo no começo, Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. Não era simplesmente uma questão do que estava sendo oferecido, embora isso fosse muito relevante e determinante na adoração. O fato é que tanto o coração de Caim quanto de Abel estavam muito diferentes como adoradores. Deus repreendeu a Caim e disse que aceitaria o culto dele se a motivação dele fosse boa, se a motivação dele fosse de acordo com os preceitos de Deus. Notem que Caim ofereceu o melhor da terra, em termos de frutos e das suas colheitas. E não foi aceito, mesmo sendo o melhor dele. Eu creio que o nosso melhor carnal não serve para Deus. Porque Deus procura quem o adore em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores. Mas o nosso coração precisa ser um coração harmonizado com a vontade de Deus. Eu tenho que me adequar à vontade de Deus. E não querer que a minha maneira de ser, ou de pensar, ou de agir, seja mais importante. Tudo o que fazemos, meus irmãos, voltando à questão do preparo,
Tudo que fazemos na vida exige preparo e também disposição para realizar. Eu me preparo para fazer, e para fazer com excelência, não simplesmente para cumprir uma obrigação, um dever. Porque o culto é muito mais do que uma oferenda ou o cumprimento de um rito. O culto é relacionamento com Deus, é encontro com Deus. Na verdade, é um encontro que nós tivemos na nossa conversão e que nunca se afastou de nós a presença de Deus, a comunhão dele, em que eu e você precisamos nos disciplinar em preparo e dedicação para permanecermos na presença de Deus. E estar na presença de Deus não é só no culto da igreja ou culto congregacional, é o tempo todo, porque eu vou viver na presença de Deus como filho de Deus, você também, e a irmã também vai viver na presença de Deus como filha de Deus, mas como adoradores, reconhecendo a soberania de Deus, e também que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, apresentando a Deus o melhor. Então, o nosso culto a Deus é a principal razão da nossa existência. O que diz o Salmo 103, os versos 1 e 2? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então é a razão da nossa vida. Nós não podemos viver sem a provisão da graça de Deus, seja no campo da vida material, seja no campo da vida espiritual. Se o Senhor cortar a nossa respiração, nós morremos. Se o Senhor fizer juízos sobre a natureza, nós padecemos. Nós vivemos porque Deus é maravilhoso para conosco. Ele está cuidando de nós. E nós precisamos então louvar e bendizer o seu santo nome. Tudo o quanto há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo quanto há em mim. O culto que nós prestamos a Deus é adoração e serviço. O que estamos fazendo aqui agora é adorar e servir. A adoração é um serviço também. A oração é um serviço. Não somente as obras que praticamos, que nós denominamos de boas obras. Tudo é adoração e serviço. O culto é adoração e serviço. É trabalho permanente em que honramos, glorificamos e reconhecemos a soberania de Deus. Irmãos, em cada momento da nossa vida precisamos reconhecer a soberania de Deus. Ele reina, Ele está no trono da nossa vida, Ele nos governa. E o Senhor Jesus, Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Até mesmo os ímpios, eles dependem de Deus. Deus
é misericordioso para fazer com que o sol se abra todos os dias e a chuva também caia sobre a terra. Ele tem dado a respiração a todos. Ele tem dado provimento de subsistência a todos. Mas Ele tem dado de maneira especial as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo àqueles que o amam e que o adoram em espírito e em verdade. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Mas se você quer realmente agradar a Deus, o seu coração deseja aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Não uma atitude egocêntrica, uma busca individualista do bem próprio. Devemos fazer, irmãos, com amor e com fidelidade o nosso culto a Deus. Devemos estar preparados em todo o tempo para adorar e servir ao Senhor. Então, no dia a dia, à medida em que eu vivo, eu devo estar preparado na minha adoração pessoal. Se tudo o que há em mim deve bendizer ao Senhor, e conforme também está no Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então, em todo o momento da minha vida, eu devo estar preparado para honrar e glorificar a Deus, reconhecer a sua soberania, ou seja, que Ele reina e que a vontade dEle é absoluta para nós. Tanto que o Senhor diz: sejam santos em todo o vosso proceder. Sejam santos como eu sou santo. Então devemos estar preparados em todo o tempo para adorar e servir a Deus na nossa rotina diária. Deus deve ser honrado na nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz, devemos exalar o bom cheiro de Cristo. As pessoas precisam ver em nós a vida de Cristo, que somos salvos e que somos cidadãos dos céus, que o Evangelho é a verdade na nossa vida, é Cristo reinando em nós. Precisamos estar preparados para isto. Mortificar os membros do nosso corpo em relação às obras da carne. Devemos conservar a nossa mente em Cristo, para que possamos evitar os pensamentos que não condiz a vida de Cristo, e não condiz com a vontade de Deus para a nossa vida, com o reino dos céus. E também para moldar as nossas vidas nas obras, conforme a pessoa de Cristo, fazer as mesmas obras dele. Sermos parecidos ou semelhantes com Jesus. Então, no Salmo 34, os versos 1 e 2, o salmista, ele está dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então, em todo o tempo, devemos estar preparados para adorar e servir ao nosso Deus. E o Salmo 100, os versos 1 e 2, ele vai nos falar sobre também dessa adoração de todo o tempo. Como nós devemos adorar a Deus? Com alegria, com amor,
celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Irmãos, adorar e servir a Deus independe das circunstâncias. Nós vamos adorar a Deus na bonança, mas vamos adorar a Deus também nas aflições. Nós somos participantes tanto da glória de Cristo quanto das aflições de Cristo, mas na certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós o adoramos porque Ele cuida de nós. As misericórdias dEle se renovam todas as manhãs para conosco. E Deus é fiel. O zelo do Senhor está em ação para com cada um de nós, os seus filhos. Nós devemos adorar a Deus de que forma? Em espírito e em verdade, mas também com os nossos corpos, dedicando nossas obras a Ele. O que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, com entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então adoramos a Deus com o nosso espírito, mas adoramos a Deus com o nosso corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor, porque fostes comprados por um bom preço. Nós fomos então resgatados pelo Senhor Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, pela justiça de Deus feita em Cristo, para que no nosso corpo e no nosso espírito estejamos glorificando a Deus, adorando e servindo ao Senhor. Então precisamos prestar atenção nas nossas obras, porque as obras da carne, elas não agradam a Deus. Mas nós precisamos viver na nossa carne segundo a fé em Jesus Cristo, segundo a vida de Cristo. É o que o apóstolo Paulo falou também aos Gálatas: a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, o nosso viver deve ser Jesus, é Jesus também reinando e governando a nossa vida. E assim nós vamos ser, pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiros adoradores, adorando ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura esses verdadeiros adoradores, o Pai se achega aos seus adoradores. E sabem, o que é de maravilhoso e especial nisto, é que o adorador se torna a imagem do Deus que adora. Ou seja, nós nos tornamos parecidos ou semelhantes com o nosso Senhor Jesus Cristo e, por extensão, com o nosso Pai Celestial. Porque nós o adoramos de verdade, com entendimento, com o nosso corpo e com o nosso espírito. E nós precisamos estar preparados para isto. O Senhor Jesus, quando Ele abordou a questão da fidelidade que Pedro declarou a Ele: eu não vou te abandonar, eu vou morrer pelo Senhor. Sabe o que Jesus disse para ele? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e ore para que não entre em tentação. Já pararam para pensar que muitas vezes a nossa natureza carnal,
ou a natureza terrena, ela procura tirar a gente do foco da adoração e do serviço a Deus, procura destruir a harmonia que existe espiritual entre nós e o Senhor Jesus Cristo, entre nós e o Espírito Santo, para que em vez de adorar e servir a Deus, nós estejamos entristecendo ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus não vai ouvir as nossas orações, não vai receber as nossas obras, não vai receber a nossa oração e serviço se nós não estivermos em sintonia com a sua palavra. Deus habita no meio dos louvores de corações santos e espíritos retos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor está virado contra aqueles que praticam o mal ou o pecado. Pedro achou que estava agradando a Jesus quando ele começou a repreender Jesus a respeito da palavra de Jesus que iria morrer. Era como se ele estivesse impedindo Jesus de ir à cruz. O que é que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então precisamos estar preparados. O que a palavra de Deus nos exorta? Antes, santificai vossas vidas a Cristo como Senhor. Ou seja, devemos nos consagrar a Cristo, devemos reconhecê-lo como o Deus Salvador da nossa vida, a soberania dEle, a soberania e a santidade do Pai Celestial. E com simplicidade, com humildade, com mansidão, com temor, adorar e servi-lo. Deus se agrada de um coração quebrantado, de um espírito humilde. Deus se agrada. Deus não aceita nenhuma atitude de orgulho, de arrogância de nenhum de nós. Adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, mas com os nossos corpos, dedicando nossas obras a Ele. Vamos estar preparados para isso, meus irmãos? Vamos nos preparar para que em todo o tempo estejamos adorando e servindo a Deus, agradecendo não somente pelas coisas boas, mas agradecendo pelas experiências ruins, porque por elas Deus estará fazendo uma obra ainda maior nas nossas vidas e a nosso favor. Deus nos chamou nesta vida, enquanto aqui estamos, para viver o reino de Deus e a sua justiça, não apenas para o bem-estar espiritual e da nossa vida terrena. Deus nos chamou também para esta vida padecer por causa do nome de Jesus. Quando não sou compreendido, quando não sou aceito, quando não me querem bem, quando não estão ao meu lado, eu quero que vocês entendam que com Cristo, toda e qualquer atitude carnal, toda e qualquer atitude de rebeldia, não é contra mim, nem contra você, enquanto estamos vivendo uma vida de adoração e serviço verdadeiramente conforme a vontade de Deus. Toda atitude carnal e toda rebeldia é contra Deus. Então não é contra mim, nem contra você, nem contra a igreja do Senhor, é contra Deus.
a quem dizemos amar, adorar e servir. Nós precisamos ter plena consciência e convicção de Deus e da sua vontade para a nossa vida, para fazermos o que é certo. Então, estarmos preparados significa saber quem somos e para onde nós estamos indo e que estamos no caminho certo, da adoração e do serviço. Devemos estar preparados em todo o tempo para adorar e servir ao Senhor na nossa vida pessoal, mas também devemos estar preparados para adorar o Senhor junto da igreja. Irmãos, hoje o Evangelho de Cristo tem sido menosprezado por causa de muitos que se dizem cristãos e não são de verdade. Por causa de muitos que têm se apropriado do cristianismo em benefício próprio. E muitos que ainda não conhecem ainda a verdade, embora estejam andando no meio da multidão. Mas nós precisamos dar valor ao culto congregacional, ao ajuntamento solene do povo de Deus. E não há desculpas para nós, sabe por quê? Porque além de poder adorar a Deus todos os dias da semana, na nossa vida pessoal, Deus diz o seguinte, 6 dias você trabalha e um 7º dia vocês santificam a mim. Vocês me consagram esse dia. Vivemos hoje uma época em que o dia do Senhor não é mais o dia do Senhor. Ele se tornou um dia comum de trabalho para todas as pessoas. Ou um dia simplesmente para ficar em casa. O meu descanso é em casa, o meu descanso não é no Senhor. Não é fazendo a vontade de Deus. Não é adorando e servindo junto dos demais irmãos. Então Deus separou um dia que a gente tem que santificar para Ele. E nós precisamos aprender a fazer isso. E nos preparar para estarmos reunidos como congregação, ou como povo reunido de Deus para adorar e para servir. E lembre-se que servir não é somente quando nos dedicamos a Deus. É fundamentalmente isto, mas quando nós nos dedicamos uns aos outros, nós também estamos servindo a Deus e nos dedicando a Ele também. Aprendemos recentemente que devemos estar cuidando uns dos outros por amor ao Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, cuida da minha igreja. Devemos nos preparar para estarmos reunidos, mas também nos preocupar uns com os outros, nos importar uns com os outros, para a gente poder ser bênção diante de Deus e na vida uns dos outros. É um grande desafio, porque esse preparo exige a mortificação do nosso eu. Esse preparo exige uma dedicação incondicional a Deus, e vivendo conjuntamente com cada pessoa nos seus defeitos, nas suas insatisfações, ou nos seus desejos não alcançados. E lutando contra o egoísmo humano um do outro. Mas nós devemos estar preparados no amor, na graça do Senhor Jesus Cristo, na misericórdia de Deus, e vencer toda e qualquer barreira
que está diante de nós. Porque as nossas armas, elas são espirituais e são poderosas em Deus para jogar no chão todas as fortalezas, ou seja, derrubar todas as muralhas. E o Senhor já derrubou a muralha e nos separava, para que sejamos um em Cristo. Porque devemos adorar e servir a Deus em amor e unidade como igreja, harmonia. No Salmo 100, a partir do verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então nós somos o povo de Deus, nós somos as ovelhas de Deus. E aí diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. O que quer dizer isso? Era a adoração no templo. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, adorar a Deus como igreja, precisamos estar preparados para isso. E deveríamos estar preparados para esse momento desde domingo passado. Porque o nosso próximo encontro que tivermos, nós já devemos estar preparados a partir de hoje. Na verdade, como já mencionei, precisamos ter um preparo permanente, diário, como adoradores que somos de Deus na vida pessoal. Mas, além da vida pessoal, devemos estar preparados para adorar ao Senhor como igreja. Na minha vida pessoal, é muito fácil eu lidar com os meus defeitos. É muito fácil eu lidar com as minhas fraquezas, com os meus desafios pessoais, porque é somente eu e Deus. Mas como igreja, eu vou precisar de me esforçar um pouco mais, porque são muitos irmãos, são muitos membros do mesmo corpo, e a gente vai precisar de amar a cada um como Jesus nos amou, para poder sermos servos uns dos outros como Jesus nos serviu, e glorificar a Deus com a nossa vida. Devemos dar glória a Deus por tudo. Você tem aí um espinho na sua carne, você tem aí uma dor que te incomoda, dê graças a Deus e glorifique a Deus por cada momento em que você diga um ai. Dê glória a Deus pelas dificuldades que você está passando, mas ressaltando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida, para que Ele seja glorificado nisto, e para que a sua vida seja honrada no Senhor. Irmãos, a coisa mais importante para mim e para cada um de vocês é o reconhecimento de Deus, é a honra que Deus nos dá como seus filhos e adoradores, seus servos. É quando Deus aceita a minha pessoa e o meu culto, a sua pessoa e o seu culto. E Ele vai ficar feliz, como Ele estava feliz com Jesus. Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. No Salmo 116, nós ainda vamos ver a questão da adoração pessoal e da adoração como igreja. Salmo 116, verso 9, diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu serei um homem fiel, você será um homem fiel, você será uma mulher fiel, junto do povo de Deus, na presença de Deus, em adoração e serviço. Ainda
de 16 a 19, diz assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Interessante que o povo não podia adentrar ao santuário. Era apenas um privilégio dos sacerdotes. Eles deveriam adorar no pátio, nos átrios. Mas é bom lembrar aqui que Jesus rasgou o véu do templo e o descortinou para nós. E fez de cada um de nós sacerdotes dele, sacerdócio real. Para que cada um tivesse pessoalmente o privilégio de adentrar a presença de Deus como um adorador e servo, ou adoradora e serva, que pudessem ser aceitos, tanto como pessoas como adoradores. Então agora, não apenas no átrio, ou dentro do santuário, mas na própria presença de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso mediador e representante. Um dia vamos estar no próprio céu. Não estou querendo comparar este salão de cultos como o próprio céu, mas este ajuntamento solene em que nós estamos é de Deus, é glorioso, é majestoso, porque aqui estão os louvores de Deus, aqui estão as obras de Deus, aqui está o próprio Cristo, e nós precisamos ter consciência disso com todo temor e consagração. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Ele estava no templo, e quando ele viu a glória de Deus, o que ele fez? Ele se prostrou perante o Senhor, ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu os pecados da sua nação, e que era um pecador juntamente com toda a nação, e Deus então pôde santificá-lo, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus e se dispuser a ser um servo usado por Deus. Ali estava o momento de glória, o momento da adoração, da comunhão, da presença de Deus. Temos, meus irmãos, não por ser este lugar um lugar de culto, mas temos no nosso culto percebida a presença de Deus, temos visto a glória de Deus no nosso meio. E não estou dizendo que isso tem que acontecer a olhos nus, mas em espírito e em verdade, percebermos o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o soberano da nossa vida, presente, porque a nossa comunhão com Ele é em espírito e em verdade, e pela fé, enquanto aqui estamos, até que possamos estar face a face com Ele, na morada celestial. Então, adoramos a Deus numa vida pessoal, mas adoramos a Deus junto da igreja. No Salmo 84, nós vemos isto: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E aí diz aqui também: vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 nas tendas da perversidade. Por que existem tendas de perversidade? Por causa do coração perverso, de quem não ama a Deus, de quem não anda com Deus, de quem não é adorador fiel e nem servo fiel. Ou somos sal da terra e luz deste mundo,
como representantes de Cristo e do reino de Deus nesta terra? Ou seremos meros religiosos, desprezíveis, não só pelas pessoas que querem ver em nós a verdade, mas pelo próprio Deus que não nos aceita e não recebe o nosso culto? Deus falou por meio do profeta Malaquias ao povo de Israel: olha, eu estou enojado das vossas reuniões solenes, não quero ouvir o estrépito dos vossos cânticos, estou cansado disto. Deus não estava no meio daquele culto. Ali havia perversidade no coração das pessoas. Então, meus queridos irmãos, devemos estar preparados para adorar a Deus pessoalmente, mas precisamos estar preparados para adorar a Deus junto da igreja. No Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Na casa do Senhor. Adorar e servir a Deus, meus irmãos, é uma missão eterna. E às vezes a gente se acomoda em cantar uns cânticos no domingo e durante a semana nem lembra dos louvores do Senhor. Às vezes acontece isso, né? Às vezes você não coloca nenhuma música de Deus para ouvir e nem canta. E chega no domingo ou no nosso culto, estamos vazios. Queremos encher a taça da nossa vida, mas ela não enche. Queremos que o nosso cálice esteja cheio e transbordante, mas não está. E precisamos de renovar a alegria do Senhor em nós. Então precisamos adorar a Deus eternamente. Então, o Salmo 34, que já mencionei, diz: louvarei o Senhor em todo o tempo. No Salmo 146:2 diz: louvarei o Senhor enquanto eu viver. E nós vamos viver por quanto tempo, irmãos? Aqui nessa terra, com um tempo limitado, mas a vida que nós temos ainda aqui na terra é vida eterna em Cristo. Então somos adoradores com a missão de louvar e servir ao Senhor eternamente. No Salmo 84 que lemos, o verso 4 diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te. Os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, ou eternamente. É uma missão eterna. Eu fico pensando lá em Isaías capítulo 6 ainda, né? Quando Isaías teve a visão da glória de Deus. Os serafins, eles tinham um refrão de adoração, que é para sempre. Santo, santo, santo é o Senhor, e a terra toda está cheia da sua glória. Esse era o louvor dos serafins. Qual é o nosso louvor? Tudo o que é em mim, tudo o que é em você, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para refletir essa glória de Deus em nós e expressá-la em forma de adoração e serviço. Então, adorar e servir a Deus exige preparo. E não pode ser um culto sem entendimento e sem responsabilidade, apenas ritual. Devemos nos santificar a Deus, purificando-nos dos nossos pecados. Devemos andar e viver no Espírito Santo de Deus, permitindo que Ele domine a nossa vida diária. Ou seja, sejamos guiados por Ele e não pela nossa vida carnal. Devemos ter um coração agradecido e disposto a viver conforme a palavra de Deus em nosso viver diário. Devemos ter comunhão franca e amorosa uns com os outros, trabalhando pela unidade e harmonia da igreja,
unidos a Cristo, pelo reino do nosso Pai Celestial. Mas é muito importante isso, ter uma relação franca, ou seja, nós devemos ter franqueza de caráter uns com os outros. E se nós não tivermos uma única face, a face de Cristo, como a nossa face moral e espiritual, nós vamos ser pessoas de duplicidade. E a nossa convivência vai ser falsa, mentirosa. Então, uma relação franca, amorosa em Cristo, com o amor de Cristo, com a vida de Cristo, não com o meu ego. Porque eu vou ser e serei altamente autoprotetor aos meus interesses, à minha imagem pessoal. Mas é menos de mim, mais de Deus, menos de mim, mais de Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não a minha carne, mas o Espírito Santo controlando e dominando a minha vida. Porque eu sei que, com o meu entendimento, essa é a melhor situação para mim. A vontade de Deus. Se ser um verdadeiro adorador e membro de uma comunidade de adoradores e servos de Deus, e uns dos outros, que é a igreja. Nós precisamos amar a Cristo e a igreja de Cristo. Precisamos servir a Cristo e a igreja de Cristo. Precisamos crescer juntos até a estatura completa de Cristo, na unidade da fé, pelo serviço consagrado de uns aos outros, que são os dons espirituais. Está lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. E assim, irmãos, sermos notadamente cidadãos do reino de Deus, filhos de Deus, povo especial de boas obras, coluna e esteio da verdade no meio de uma sociedade má e corrompida. Um oásis no deserto deste mundo, ponte sobre as águas, flecha que acerta o alvo, andando por fé e não por vista, sendo verdadeiros adoradores, mas preparando-nos sempre para isto, porque é com santidade, é com vida reta, é vivendo a vida de Cristo e o reino de Deus, cuidando da glória de Deus na nossa adoração, cuidando uns dos outros para que essa mesma glória seja comum a todos. E Deus possa nos conduzir em sua graça, sua misericórdia, dando-nos uma vida fiel, fiel como adoradores, fiéis como servos. E assim, tudo o que há em nós, bendiga o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, toda honra e glória te dedicamos, e a nossa vida ao Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nossa justiça, nosso Deus eterno. Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai. Bendita seja a Tua igreja, bendita sejam as Tuas obras, bendito seja o Espírito Santo que está conosco. Deus, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra os nossos olhos para a Tua comunhão, para a Tua adoração, para as verdades do Teu reino e para a vida de Cristo em nós. Santifica-nos e guarda-nos no Teu nome, como verdadeiros adoradores, para a Tua glória eterna, no nome de Jesus. Amém.